Êxodo 36. Êxodo 36 versículo 1. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Êxodo 36 versículo 2. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Êxodo 36 versículo 3. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Êxodo 36 versículo 4. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho. Êxodo 36 versículo 5. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Êxodo 36 versículo 6. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais. Êxodo 36 versículo 7. Pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Êxodo 36 versículo 8. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Êxodo 36 versículo 9. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Êxodo 36 versículo 10. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Êxodo 36 versículo 11. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Êxodo 36 versículo 12. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto, as laçadas estavam opostas umas às outras. Êxodo 36 versículo 13. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Êxodo 36 versículo 14. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. Êxodo 36 versículo 15. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Êxodo 36 versículo 16. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 noutro conjunto. Êxodo 36 versículo 17. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Êxodo 36 versículo 18. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Êxodo 36 versículo 19. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Êxodo 36 versículo 20. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Êxodo 36 versículo 21. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura. Êxodo 36 versículo 22. Com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Êxodo 36 versículo 23. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo. Êxodo 36 versículo 24. E 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Êxodo 36 versículo 25. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo,
fizeram 20 armações. Êxodo 36 versículo 26. E 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Êxodo 36 versículo 27. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental. Êxodo 36 versículo 28. E 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Êxodo 36 versículo 29. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Êxodo 36 versículo 30. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Êxodo 36 versículo 31. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo. Êxodo 36 versículo 32. 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Êxodo 36 versículo 33. Fizeram a travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Êxodo 36 versículo 34. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Êxodo 36 versículo 35. Fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Êxodo 36 versículo 36. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Êxodo 36 versículo 37. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Êxodo 36 versículo 38. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.